Seja muito bem-vinda ao Trajetória 8K. Aqui eu te dou dicas e estratégias de como faturar até R$8.000 na área da massagem por mês. Eu me chamo Lidiane Schmidt e o tema de hoje é como vencer o medo de abrir o seu próprio negócio. Como vencer o medo de abrir o próprio negócio? Hoje vai ser esse tema, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E eu vou te dar 5 dicas para você tirar esse plano aí, esse sonho do papel. 5 dicas estratégicas para você perder um pouquinho esse medo. E o principal, essas 5 dicas vai te ajudar a você ter uma estratégia que não vai dar errado aí, né? Esse seu empreendimento, que a probabilidade de dar errado diminua, né? Utilizando essas 5 dicas que eu vou dar para vocês hoje. Então pega um papel e uma caneta aí e já anota essas 5 dicas que eu vou dar para vocês hoje, porque realmente vai ser muito válidas para vocês aí, massoterapeutas, que têm o sonho de abrir a sua própria sala, de ter o seu próprio espaço, e isso realmente faz diferença no seu faturamento, na sua autoridade, para você se tornar uma referência na cidade onde vocês moram. Isso vai sim ser o diferencial de vocês, massoterapeutas empreendedoras, na hora de abrir o seu próprio negócio. Então anota aí essas 5 dicas que eu vou dar para vocês hoje para abrir e perder o medo de abrir o seu próprio negócio, a sua própria empresa, se tornar uma empresária. Vamos lá para a dica número 1? Dica número 1. Característica de um empreendedor. Vocês têm que fazer com que aflore essas características, essas qualidades de um empreendedor. Quais são as qualidades que um empreendedor tem que ter? Tem que ter visão, tem que ser visionário, pensar lá na frente, não pensar somente no agora, né? Tem que ter essa visão de empreendedor, tem que ter foco no objetivo, tem que listar ali o objetivo que ele quer, né? Então vocês aí, massoterapeutas que já têm a meta, que tem o sonho de abrir a sua própria sala, de ter o seu próprio espaço, fazer as coisas do jeitinho que vocês gostam, botem essa foca nisso, coloca, já imagina, já pensa vocês dentro do espaço de vocês e já bota esse objetivo no papel. Disciplina é uma das qualidades que a gente tem que realmente cuidar, e a gente tem que fazer com que essa qualidade aflore e mesmo sem vontade, né? Aí é que tá a disciplina, porque a gente vai fazer coisas que a gente não tem muita vontade. Porque o que o nosso corpo quer? O nosso corpo quer que a gente fique bem, que a gente fique tranquila, que a gente fique paradinha, que a gente não faça muito esforço. Mas se a gente tiver disciplina, não somente para abrir o nosso próprio negócio, mas em tudo na nossa vida, se a gente conseguir ter essa qualidade ok ali na nossa vida, a gente vai conseguir alcançar muitas coisas, não só o nosso próprio espaço, né? Mas muitas pessoas às vezes querem começar uma academia, querem começar a ler um livro, e isso tudo é disciplina que vai fazer a gente começar e terminar, né? Então a gente aflorar essa qualidade na gente vai fazer a gente ser uma empreendedora de sucesso. Então eu falei 3 qualidades aqui, mas tem muitas outras qualidades que a gente tem que fazer com que se crie essa qualidade dentro da gente: criatividade, foco, objetivo. Então, várias qualidades aí que a gente tem que cuidar e a gente tem que fazer com que se torne mais forte dentro do nosso corpo, né? E eu vou dar 3 estratégias aqui para vocês já começarem a fazer hoje isso, tá? Para sair do ponto A para ir até o ponto B, para vocês já fazerem hoje. Pega um papel e uma caneta e faz 3 listinhas. Pega 3 folhinhas e lista nessa folha 3 coisas que eu vou falar para vocês. Na primeira folha vocês vão listar todas as habilidades que vocês têm. Vocês, massoterapeutas e empreendedoras, todas as habilidades que vocês têm. Não tô falando somente das técnicas que vocês utilizam, né? Eu faço bamboterapia, eu faço reflexologia, eu sou massoterapeuta, faço auriculoterapia. Não somente as técnicas que vocês utilizam, mas as habilidades que vocês têm também em lidar com as pessoas. Muitas vezes a gente recebe esse feedback, né? E a gente não... Às vezes a gente se pergunta pra nós mesmos, a gente, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sei o que eu sou boa, né? É difícil a gente falar de nós mesmos, mas pensa nas pessoas nos clientes de vocês, o que eles falam pra vocês. Nossa, tua mão é muito boa, tu tem uma energia que contagia, tu é luz, só de conversar contigo eu já me sinto mais tranquila. Então às vezes a gente é um bom ouvinte. Coloca todas as habilidades que vocês têm num papel.
Pega nessa primeira folha e lista essas habilidades. Na segunda folha você vai listar e definir as melhores habilidades que vocês têm, tá bom? Na segunda folha, define as melhores. As que vocês se sintam mais forte ali na hora de fazer, que vocês sabem que vocês fazem melhor isso, tá? Por exemplo, eu faço massagem modeladora, mas eu gosto de fazer massagem terapêutica. Automaticamente a gente consegue fazer isso de uma forma que a gente se sinta mais confiante, que a gente gosta de fazer. Então, lista ali as melhores habilidades que vocês têm. Na última folhinha, vocês pegam e listem as habilidades que vocês amam fazer, né? Aquelas habilidades que vocês gostam mesmo, que quando um cliente marca aquele tipo de massagem, vocês vão feliz para fazer aquela massagem. Não que as outras vocês não fiquem, mas essa vocês se identificam mais. Por exemplo, eu, massoterapeuta, eu gosto de fazer massagem terapêutica. Não que no início eu comecei, não foi isso que me destacou na massagem, eu comecei fazendo muita massagem modeladora, porque comecei perto do verão, então eu comecei a domicílio e a mulherada queria mais pra parte estética, mais tratar uma celulite, mais tratar ali uma gordurinha localizada, e eu me destaquei mais pra parte estética. Mas o que eu gosto mais, o que eu amo fazer realmente, que eu fico feliz quando uma cliente marca, hoje eu já me destaquei mais para a parte terapêutica, então eu gosto muito de fazer terapêutica. Se você parar e se perguntar o que eu gosto mais de fazer, se eu puder escolher uma, né? Então para e pensa, se eu puder escolher uma habilidade que eu amo fazer, uma técnica ou, por exemplo, eu gosto de conversar com meu cliente no final da sessão, eu gosto de ter essa empatia, eu gosto de ter meus clientes como meus amigos, e isso também é uma habilidade, né? Não são todos os massoterapeutas que fazem isso, levam somente pro lado profissional. Então isso é uma habilidade também sua. Então se você pudesse escolher uma habilidade que você ama, coloca nessa outra listinha, ok? 3 listinhas aí então. As habilidades que vocês têm, as melhores habilidades e as que vocês amam. Para você ser um empreendedor de sucesso, isso é importante, a gente ter essa base, a gente ter esse conhecimento de nós mesmos, né? Porque a gente vai ser o nosso chefe, a gente vai ser a dona da nossa empresa, a gente que vai organizar, a gente que vai trabalhar, a gente que vai fazer tudo. Então é importante a gente ter esse conhecimento da gente, né? A gente com a gente mesmo. Então a gente tem que dar essa virada de chave e a gente conhecer nós mesmos como pessoas aí, como massoterapeutas, né? O que a gente gosta de fazer, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa melhor habilidade. Então a gente tendo esse conhecimento já é um passo aí que a gente deu, um degrauzinho que a gente sobe para alcançar o nosso sonho e para perder esse medo também de abrir o nosso próprio negócio. Vamos para a dica número 2? Anota aí também. Dica número 2, a gente tem que estudar antes de abrir o nosso próprio negócio. Isso é muito importante, muito importante. E sabe por que a maioria não, né? Algumas das empresas que fecham em um ano, que essa é o percentual aí de empresas, 90% das empresas que abrem, elas fecham em um ano, porque nesse tempo que você vai ver se você vai ter condições de manter o seu negócio, se você fez um negócio que vai dar certo ou não, é nesse um ano. Então, se normalmente a empresa que sobrevive um ano, ela ainda vai continuar aí no mercado por muito tempo. E nesse um ano, antes de você abrir, você tem que já estudar o seu negócio, né? A gente, como massoterapeuta, a gente tem que estudar, a gente tem que ver como que vai ser a nossa empresa, né, as pessoas que a gente quer trabalhar, como que a gente vai lidar com essa nossa empresa. Então é importante a gente estudar antes. E a maneira mais fácil da gente começar estudando antes de abrir a nossa empresa, sabe qual é? A maneira mais fácil é a gente trabalhando para alguém. Quando a gente trabalha para alguém que está no mesmo ramo que a gente gostaria de estar, que a gente vê aquela pessoa, a gente vê esse exemplo, a gente se inspira naquelas pessoas, é a maneira mais fácil da gente estudar o nosso negócio que a gente vai abrir. Ali a gente vai ter o conhecimento, e o conhecimento é a coisa mais preciosa que existe. O conhecimento ninguém tira, ninguém compra, não tem dinheiro que compre conhecimento. Então, se a gente trabalhar para alguém nessa área que a gente gostaria de abrir, no caso numa estética, numa sala de massagem, enfim,
a gente vai conseguir ter essa base, e a gente pode sim, não é errado a gente trabalhar numa empresa, sendo que a gente tem o sonho de abrir a nossa, não é errado, essa é a visão de empreendedor, né? E a gente vai estar ali dentro, a gente vai conseguir ver o que eles fazem de errado que a gente não vai fazer, né? O que eles fazem certo que a gente quer fazer igual. Então a gente vai conseguir ter essa noção, essa base, sem começar do zero. A gente já vai ter uma noção já bem ampla, muito melhor do que se a gente for abrir o nosso negócio, estudar para abrir o nosso negócio, sem saber na prática realmente como que funciona, né? E daí a gente trabalhando para alguém, a gente vai ter esse conhecimento, a gente já vai ter essa base. Então essa é a melhor maneira da gente começar a estudar o nosso negócio para abrir ali futuramente a nossa empresa e se tornar uma massoterapeuta aí com a nossa própria empresa. Se a gente for parar pra pensar, as pessoas mais ricas, elas fizeram essa mesma coisa. Elas não começaram do zero. A gente não pode pensar também que a gente vai começar abrindo já o nosso espaço, que a gente já vai começar com muitos clientes, a gente já vai se tornar ricas empresárias, massoterapeutas de sucesso. A gente vai, isso é gradativo, né? Por exemplo, o Silvio Santos, que é uma das pessoas aí mais ricas do Brasil, ele começou vendendo, ele era um vendedor ambulante nas ruas lá de São Paulo, onde ele mora, né? Então ele não começou, já não nasceu rico, né? A gente tem, claro, pessoas que já nasceram ricas e que fizeram o dinheiro deles multiplicar, isso também é uma qualidade, mas tem pessoas, empresários que começaram do zero, né? O que eles não tiveram? Eles tiveram a visão de empreendedores, não tiveram medo, né? E eles tiveram um planejamento. Então, tudo isso, todas essas 5 dicas que eu vou dar para vocês hoje, fizeram eles se tornarem empreendedores de sucesso, né? E a gente, massoterapeuta, a gente também quer ser empreendedora de sucesso. Então a gente tem que estudar essas pessoas, né? A gente tem que parar de olhar as pessoas que estão acima da gente, as pessoas que têm sucesso, que têm dinheiro, e parar de olhar com um olhar de, nossa, eu queria ser igual a essa pessoa. Não, a gente tem que olhar para essas pessoas e perguntar o que eles fizeram que eu posso fazer também para mim chegar onde essas pessoas chegaram. Porque não foi fácil para aquelas pessoas, elas não tiveram simplesmente sorte, ganharam na Mega Sena, algumas ganharam, mas a maioria não, né? Então, eles não tiveram somente sorte, eles tiveram que lutar, tiveram que trabalhar, remangar ali a manga e trabalhar, e tiveram essa visão. Então a gente deve não olhar para as pessoas de uma forma que a gente quer ser igual a elas, mas a gente não quer fazer o que elas fizeram, né? A gente olha a pessoa na academia com a barriga de tanquinho, eu queria ter uma barriga de tanquinho, mas a gente sai da academia e a gente faz o quê? A gente vai jantar, comer um X, né? E a pessoa que tem barriga de tanquinho, ela vai e sai e tem a sua alimentação regrada. Então a gente não quer passar por aquela dificuldade para ter aquele resultado, né? É a síndrome da Mega Sena, como eu falo nos meus vídeos, né? As pessoas, elas querem direto já ganhar na Mega Sena, mas elas nem jogam na Mega Sena. Então a gente tem que ter essa visão de empreendedor, né? E a maioria dos empresários, sim, eles sofreram, eles passaram por dificuldades para chegar onde eles estão hoje. Então a gente tem que ter essa base. E uma maneira da gente estudar o nosso negócio é estudar o nosso cliente, né? Estudar o que o nosso cliente ele gostaria de receber. E isso a gente pode fazer quando a gente estiver trabalhando em outro espaço, né? A gente vai ver o que o cliente gosta, o que ele necessita, como ele gosta de ser tratado. Isso tudo a gente vai estar estudando na hora de abrir a nossa própria sala. E a gente não vai ter esse medo de como lidar com o cliente, eu não sei como lidar. Tu já vai ter estudado e já vai ter anotado como que vai ser a tua empresa, como que vai ser no teu espaço, na tua sala. Um grande exemplo disso é o criador da Apple, Steve Jobs, por exemplo. Vocês sabem por que ele se destacou com esses telefones da Apple que todo mundo quer comprar, né? É caro, sim, é muito caro, mas ele tem um diferencial. Sabe o que ele fez? Ele estudou cada cliente. Ele estudou o que cada pessoa procurava num telefone, o que cada pessoa não tinha comprando um telefone mais em conta, o que as pessoas gostariam mesmo. Uma câmera boa, agilidade, rapidez, e foi isso que ele colocou nos telefones da Apple e nos aparelhos da Apple, né? Então ele pesquisou o seu cliente antes de fabricar os seus aparelhos. Olha que interessante, olha que visão de empreendedor, né? E isso a gente tem que ter também, gente. Se a gente fizer isso, a gente não vai ter esse medo de começar, né? Na nossa área da massoterapia, para abrir o nosso espaço, né? Então esse medo aí a gente não vai ter se a gente se a gente estudar antes os nossos clientes. Não sei se vocês já ouviram falar da história do criador, né, e do dono
da empresa da Tramontina. É uma história muito bonita e muito inspiradora para nós também, massoterapeutas, né? O dono da Tramontina, ele começou trabalhando ele era gerente, ele cuidava das pessoas que entravam e saíam de um bordel, né? Então ele veio de outro país, né? E ele estava numa cidade que era mais humilde. E o único emprego que ele achou foi trabalhando ali de atendente ali na frente, né? Desse bordel. Então ele cuidava das pessoas que entravam e saíam. Mas, certa vez, naquela cidade pequena, abriu outro bordel, uma concorrência com aquele bordel que ele trabalhava. E aí, o dono do bordel falou, não, nós vamos ter que fazer melhorias pra gente não perder pra essa concorrência que abriu aqui. E nesse momento, ele falou pro dono da Tramontina, falou pra ele assim, olha, eu preciso que tu anote num papel todo mundo que entra no nosso bordel, pra gente ter aí agora esse orçamento, pra gente ver as pessoas que entram, que saem, quanto que tá entrando. E aí ele começou ele pediu, né, para o dono da Tramontina fazer esse trabalho diferente que ele não fazia antes, né? E aí o dono da Tramontina falou para ele assim, olha, eu gostaria muito de fazer isso, né, pela empresa, mas eu não posso porque eu não sei escrever, não sei ler nem escrever. Né? Eu não tive essa oportunidade quando eu era criança e eu não sei ler nem escrever. E aí o dono do bordel falou assim, bah, eu tenho muito admiração por ti, não gostaria de fazer isso, mas infelizmente eu vou ter que contratar outra pessoa, né, que saiba ler e escrever, porque eu preciso agora ter essa base aí de quem entra e quem sai agora aqui do bordel. E aí ele foi demitido. Então o dono da Tramontina trabalhava no bordel, foi demitido porque não sabia ler nem escrever. Ele recebeu um valor ali, né, por ele ter sido demitido ali, aquela coisa de demissão, ele recebeu aquele dinheiro de rescisão, né? E ele foi demitido do bordel. E ele sem saber o que fazer, né, sem ter outro trabalho, era uma cidade pequena, era interior. E aí ele começou a pensar que lá no bordel ele arrumava as cadeiras ele arrumava, então ele sempre estava tentando manter tudo arrumadinho. Ele pensou, vou fazer isso, né, vou comprar uma caixa de ferramenta e vou começar a arrumar as coisas aqui para as pessoas, né, o que estragar eu vou começar a arrumar. Só que a cidade ficava um dia de distância, né, de viagem para ir na cidade buscar esses materiais, essas ferramentas, né, eles moravam no interior. E aí ele decidiu pegar esse dinheiro que ele tinha ganhado na rescisão e decidiu investir para ir até a cidade e para comprar uma caixa de ferramentas para ele começar a trabalhar com isso, já que ele não tinha outra opção, né, ele não sabia nem ler nem escrever, foi demitido. Então ele pegou e investiu esse dinheiro, foi até a cidade, buscou uma caixa de ferramentas, gastou quase todo o dinheiro que ele tinha recebido da sua demissão ali, da rescisão, voltou. Quando ele voltou para casa, um vizinho chegou e pediu um martelo emprestado, né, e falou que devolveria no outro dia. Ele emprestou o martelo, no outro dia o vizinho voltou, só que ele não voltou para devolver o martelo, ele voltou para oferecer um dinheiro para comprar esse martelo que ele tinha comprado lá na cidade. Por quê? Porque as pessoas das fazendas lá, né, era do interior, eles não tinham tempo para ir até a cidade comprar essas ferramentas. Demorava um dia para ir até a cidade e voltar. Então ele queria comprar o martelo do dono da Tramontina. E aí ele falou, bah, eu não posso te vender, porque agora é a única alternativa que eu tenho para trabalhar, porque eu também não tenho outra opção, e eu sei que eu vou precisar utilizar esse martelo. E aí o fazendeiro falou assim, então eu te dou um dinheiro para te ir lá comprar para mim, um martelo, e te dou um pouquinho a mais aqui pela tua viagem, por tu ir até lá e voltar. E aí ele pegou e foi até lá, né, e ele tinha mais um pouquinho de dinheiro, ele resolveu investir nessas ferramentas, né, comprou mais umas ferramentas e voltou para casa. E deu certo. Os outros vizinhos começaram, quando souberam que ele tinha essas ferramentas ali para vender, começaram a ir até ele para comprar essas ferramentas. E ele começou a fazer direto essa viagem de ida e volta até a cidade para buscar ferramentas. Ele começou a ter mais autoridade, as pessoas lá começaram a confiar nele e começaram a mandar materiais para ele vender nessa pequena cidade que ele morava ali no interior. E assim ele começou, né, a se tornar uma referência nessa parte ali de vender ferramentas aonde ele morava. E aí, em certo momento, ele lembrou que ele tinha um amigo que era ferreiro.
né? E aí ele lembrou desse amigo e foi até esse amigo. Como ele já sabia como funcionava os materiais, as ferramentas, como era feito, né? Como que funcionava para vender, ele foi nesse amigo que era ferreiro e eles começaram a fazer uma parceria. E a partir daí ele começou a fabricar os seus próprios materiais, suas próprias ferramentas para vender nessa cidade que ele morava. E então só começou a crescer. Ele se tornou empresário, começou a ter funcionários também ferreiros que fabricavam, e ele começou a não fabricar somente martelo e ferramentas, ele começou a fabricar talheres, colheres, facas, e assim ele começou sempre a visionar, começou sempre a fabricar coisas novas. Não vou fabricar só garfo e talher, vou fabricar panelas também. Então ele começou sempre a evoluir, e hoje ele é o dono da Tramontina. Então olha que interessante, o dono da Tramontina, ele começou nessa visão, teve essa oportunidade quando ele foi demitido por ter trabalhado no bordel e porque ele não sabia ler nem escrever. E talvez, se ele soubesse ler e escrever, ele estaria até hoje trabalhando lá nesse bordel. Então, a gente tem que ter sempre a solução, não o problema. Muitas vezes a gente acha que o problema é maior que a solução, né? E a gente não leva as coisas como uma oportunidade. Então a gente sempre tem que levar as coisas como uma oportunidade. E esse medo que a gente tem de mudança, às vezes é o que trava a gente para abrir a nossa empresa e para realmente se tornar uma massoterapeuta empresária, faturando aí R$8.000 na área da massagem por mês, como eu ensino para vocês e como é o meu objetivo aqui estar ensinando para vocês. Tudo é uma transformação, é uma questão de hábito, né? A gente, como eu falei ali, a gente tem que sim fazer com que essas qualidades aflorem dentro da gente. Não é fácil pra mim estar aqui falando pra vocês. Se vocês forem ver os meus primeiros vídeos, meu Deus do céu, eu gaguejava, eu falava pouco, não dava 10 minutos de vídeo, eu já não tinha mais o que falar. E hoje eu fui treinando, fui fazendo vários vídeos, não é fácil pra mim ainda. Antes da live eu fico aqui tremendo, mas eu tô aqui e esse é o meu objetivo, é essa minha nova jornada aí que eu quero traçar e chegar, que é poder alcançar mais pessoas, ajudar mais massoterapeutas, e eu vou estar sempre à disposição para vocês quando vocês precisarem tirar alguma dúvida, porque fez muita diferença para mim quando eu comecei na área, eu ter alguém para me basear, alguém para me inspirar. E se vocês precisarem disso, eu tô à disposição aí para vocês também. Vamos pra dica número 3. Dica número 3 para vocês perderem o medo de abrir seu próprio negócio. Faça um bom planejamento. Um bom planejamento é essencial para a gente ter sucesso na nossa trajetória aí como empreendedoras. Por quê? Porque a gente tendo um planejamento, a gente vai ter como se fosse um mapa do nosso negócio. A gente vai saber por onde que o nosso negócio vai caminhar. Se chegar um momento que a gente não vai ter, por exemplo, a quantidade de clientes que a gente gostaria no início, a gente vai saber que isso fazia parte da nossa trajetória, a gente parar ali naquele local, né? A gente parar nessa pedra no caminho, porque a gente sabia, estava no nosso planejamento que a gente não iria começar sendo massoterapeutas aí de sucesso. Pode acontecer sim da gente começar já e já ter muitas clientes, né, já ter uma demanda grande, mas também pode acontecer da gente começar devagarinho e ir crescendo gradativamente. Então, se a gente tem um planejamento, um mapa da nossa empresa, tudo se torna muito mais fácil. A gente vai saber a demanda, o tempo para começar a lucrar, né? Qual o tempo que eu preciso esperar para começar a lucrar nessa minha nova empresa. Então tudo isso a gente vai ter ali bem certinho no nosso mapa de planejamento. É como se a gente fosse pensar quando a gente vai viajar, né? Quando a gente vai viajar, a gente precisa ter um mapa de planejamento da nossa viagem. E por que a gente não faz um mapa de planejamento da nossa empresa, do nosso negócio que a gente quer abrir, né? Então fica a dica aí. Quando eu fui viajar agora pra Maceió, eu, meu esposo, meu irmão, a gente fez o quê? A gente planejou toda a nossa viagem, né? A gente planejou a data que a gente ia ir, o horário do avião, que horário que a gente ia chegar, o que a gente ia fazer quando a gente chegasse lá. A gente contratou uma agência de turismo lá naquela de Maceió. Então, nessa agência de turismo, eles passaram todo o cronograma, né? A gente ficou 7 dias, todo o cronograma que a gente ia fazer no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, quais as praias que a gente ia parar, né? Quanto tempo a gente ia ficar naquela praia. Então, a gente planejou tudo isso e a nossa viagem foi muito legal. A gente conseguiu aproveitar muito, a gente aproveitou tudo que a gente tinha pra aproveitar, a gente conheceu vários lugares
E se a gente não tivesse um planejamento, a gente chegasse lá, a gente não tivesse esse guia de turismo, a gente fosse por conta, a gente não ia se achar, a gente ia ficar totalmente perdido e a gente não ia conseguir aproveitar tudo que a gente tinha para aproveitar nessa viagem. Então é muito importante, da mesma forma, a gente ter esse planejamento da nossa empresa, né? E a gente não precisa pensar que a gente precisa ter tudo para começar a nossa empresa. A gente não precisa pensar assim, a gente não precisa ter tudo, né? Ter já as melhores técnicas, ter o melhor espaço no centro da cidade, ter um espaço lindo, luxuoso. Não, a gente não precisa pensar assim, né? A gente não precisa, porque até os médicos, se eles fossem esperar eles estarem prontos para abrir a sua clínica, eles nunca iriam abrir, porque o médico a gente sabe que tem que estar sempre estudando, sempre se inovando. Então a gente nunca vai... voltou agora. A gente não precisa esperar a gente estar pronta para abrir o nosso próprio negócio. O que a gente precisa ter? Essa sigla eu aprendi com o Thiago Nigro, estudando sobre empresas. A gente precisa ter MPV. O que é MPV? É o mínimo de produto viável. Então a gente precisa ter o mínimo de produto viável. Por exemplo, quando a gente quer trabalhar, por exemplo, com brigadeiro, as pessoas querem trabalhar com brigadeiro, por exemplo, o que elas precisam ter? O mínimo de produto viável para começar a trabalhar com brigadeiro. Elas precisam ter uma panela, um leite condensado, uma manteiga e um Nescau, né? E ter gás na casa delas. Então elas precisam ter o mínimo de produto viável para começar a abrir a sua empresa. E a gente, como massoterapeuta, o que a gente precisa ter para começar o nosso negócio? A gente precisa ter uma maca, né? A gente precisa ter onde as pessoas vão deitar. A gente precisa ter um creme e as nossas mãos. O mínimo de produto viável, a gente já consegue abrir o nosso negócio. Então a gente não precisa ficar travada achando que a gente precisa ir ter muitas coisas e ser a melhor especialista. Claro que não, né? A gente vai ali, sim, como eu falei, ter características de empreendedor, ter as nossas habilidades, as nossas melhores habilidades, mas a gente não precisa achar que a gente precisa ter muitas coisas para abrir a nossa empresa. Isso às vezes acaba travando a gente, é onde a gente fica com esse medo de abrir e a gente acaba passando o tempo e a gente não consegue ter o nosso negócio, a gente fica muito tempo aí trabalhando para outras pessoas, né? E não fazendo o nosso nome realmente na área da massagem, tá bom? Então, essas 3 dicas aí já anotem, né? Pra gente conseguir abrir e perder o medo para abrir a nossa empresa. A 4ª dica, então, ter um capital para começar, né? Tá aí a importância do planejamento, né? Se a gente tem um planejamento, um mapa de como vai ser a nossa trajetória, a gente vai saber que a gente precisa ter um capital para começar a nossa empresa, né? Por que é importante a gente ter um capital para começar a nossa empresa? Porque a gente precisa manter o nosso negócio no decorrer do tempo, né? Então, dentro desse nosso planejamento, a gente vai colocar quanto tempo que eu preciso ter ali como uma meinha, um pé de meia, para mim conseguir manter o meu negócio se eu não tiver a quantidade de clientes que eu gostaria de ter, né? Então a gente precisa ter um capital para começar o nosso negócio. Como tudo, né? Ali o mínimo de material viável que a gente estava falando, para a pessoa vender brigadeiro, ela precisa ter um capital para começar também, né? Ela precisa ter o quê? Dinheiro para comprar o leite condensado, dinheiro para comprar o Nescau, para botar o gás, para comprar a manteiga. Então ela precisa ter um capital para começar, nem que seja o mínimo de capital. E a gente vai conseguir isso como? A gente vai conseguir isso quando a gente já tá trabalhando para outras pessoas, quando a gente tá pegando conhecimento, né? Quando a gente tá fazendo se organizando, o nosso planejamento para abrir o nosso próprio negócio, a gente tem que ter já separar o nosso capital para abrir o nosso negócio, né? Então a gente tem que ter o dinheiro como uma coisa muito importante para nós nessa fase. Tá? A gente tem que ter o dinheiro e olhar para o dinheiro de uma forma, fazer com que ele vai se tornar um ativo para nós e não um passivo, tá? A gente não deve usar o dinheiro sem a gente ter o dinheiro. E aí é que tá o maior erro das pessoas, que é onde acabam quebrando o seu negócio. Por quê? Porque a gente precisa investir o dinheiro num ativo, tá? O que é um ativo? É uma coisa que vai te dar um lucro, que vai fazer esse dinheiro virar mais dinheiro. E um passivo, o que é um passivo? O dinheiro passivo é aquele dinheiro que vai ficar parado ali, que não vai te dar lucro nenhum, que realmente às vezes vai te dar mais até dívidas, mas tu vai ter que gastar mais dinheiro com esse passivo. Então, qual é a diferença? O que a gente tem que fazer? Todo o dinheiro que a gente recebe na área da massagem, a gente tem que investir de novo no nosso próprio negócio. Tá? Mas o que muitas pessoas fazem? Utilizam o dinheiro da massagem que recebe do seu trabalho
E elas investem em passivos, tá? Por exemplo, elas compram um carro novo, elas compram uma casa, e isso é um passivo. Isso não vai te dar lucro nenhum, isso vai te dar até mesmo mais contas para você pagar. Vai ter documentação do carro, vai ter custos, manutenção, a sua casa vai ter manutenção, vai ter custos também de documentação. Então isso se torna um passivo. A primeira coisa que você tem que fazer é investir no seu negócio, porque ele é um ativo, é dali que vai sair dinheiro para você depois, futuramente, quando você tiver esse dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro novo. Então a gente deve sempre pensar assim, porque a gente não deve antecipar os nossos sonhos, e a gente tem a gente cresceu assim, a gente não aprendeu na escola como lidar com o nosso dinheiro, né? E é isso que a gente peca, a gente não deve antecipar os nossos sonhos. O que a gente vai ter lá na frente vai ser nosso, mas a gente não deve querer antecipar isso. E é aí onde muitas pessoas erram, elas gastam sem ter esse dinheiro, elas fazem em 300 vezes, e elas acabam antecipando o sonho delas. E aí onde se peca na hora de ter uma empresa e realmente fazer com que essa empresa se torne maior. Muitas vezes, por exemplo, a minha casa, ela não é tão aconchegante e tão bonita quanto a minha sala, quanto o meu espaço. No meu espaço eu tenho ar-condicionado, eu tenho lençol térmico, eu tenho... é bem decorada. Então, lá é o que eu invisto, porque lá é o meu ativo, é dali que os meus clientes vão ir, né? A minha casa é o meu passivo, é onde eu venho realmente só para dormir, ela me dá custos, eu pago, né, o condomínio, eu pago aluguel, eu pago, então daqui é o meu passivo, aqui é onde não entra dinheiro aqui, né, entra lá do meu espaço, realmente. Então eu tenho que ter essa visão e ter essa base, que é dali que vai sair o meu dinheiro, é dali que eu vou captar clientes, então é ali que eu tenho que investir. E a gente tem a lei da semeadura, né, que a gente tem que parar e pensar também. O que é a lei da semeadura? A gente planta o que a gente colhe, né? Essa é a lei da semeadura. Você tá onde você tá hoje porque você plantou isso, né? E essa é a lei. Se a gente plantar hoje, a gente vai colher. Uma hora a gente vai colher, né? E a gente planta e colhe. Se a gente não plantar nada hoje, a gente não vai colher nada. Não adianta a gente ficar esperando, olhando pro jardim para nascer alguma coisa, só vai nascer mato, porque a gente não plantou nada para colher no futuro. E é da mesma forma na área da massagem. As pessoas às vezes elas querem já ter ali a colheita sem ter plantado, né? A gente vê as pessoas que já têm a sua sala, que já tem o seu espaço, e a gente quer ter o nosso espaço, mas a gente não tá plantando nada para fazer isso, para que isso aconteça futuramente, né? A gente já quer direto comprar o nosso carro, a gente já quer direto comprar a nossa casa, a gente quer ter o resultado primeiro e depois realmente ter o trabalho para ter chegado nesse resultado, né? E é da mesma forma em tudo na nossa vida, como a saúde, né? Se a gente não cuidar hoje da nossa saúde, futuramente a gente não vai ter uma saúde boa, né? Se a gente não cuidar hoje da nossa alimentação, se a gente não fizer hoje uma atividade física, futuramente a gente vai ser idosos que vão ter vários problemas de saúde. Da mesma forma no nosso relacionamento, se a gente não tiver um relacionamento que hoje a gente para conversar, a gente fala que ama, a gente demonstra amor, a gente demonstra carinho, futuramente esse relacionamento tá fardado a fracassar. Por quê? Porque a gente não tá plantando para colher. Então é a lei da semeadura, e é tudo na nossa vida, essa lei vale. Então foca aí na lei da semeadura, hashtag lei da semeadura para crescer dentro da massagem e para perder o medo, para ter o seu próprio espaço. Então vamos focar nisso, gente, vamos focar hoje aí pra gente pensar no futuro, pra gente ter a nossa empresa e perder esse medo realmente, tá? A última dica, mas não a menos importante, a dica número 5, escolher um local adequado para abrir o seu próprio negócio, né? Como assim escolher um lugar adequado? A gente tem que levar algumas coisas em conta, por exemplo, estacionamento, né? Se a minha sala vai ser no centro, se tem algum lugar ali, tu vai analisar se tem algum lugar para o cliente estacionar o carro. Se é um lugar que tem fluxo de pessoas, se é um lugar que tem é uma localização boa, né? Se é um lugar que é calmo, que não tem muito barulho, principalmente pra gente massoterapeuta, que a gente vai trabalhar com massagens relaxantes também. Então tudo isso a gente tem que analisar antes de abrir o nosso negócio, pra gente ter uma probabilidade de ter um negócio de sucesso e ter um negócio rentável, um negócio que vá realmente funcionar. Então a gente tem que ter essa visão aí, né, pesquisar bem, olhar bem, analisar bem o local que a gente vai abrir o nosso próprio negócio, né, como a nossa sala aí de massagem. Então a gente fazendo isso, vou falar pra vocês, isso às vezes não é o que vai ser o ponto principal,
tá? O ponto principal, eu já fiz outras lives, né, de como você atender o seu cliente, como você se posicionar nas redes sociais, como você fazer propaganda do seu trabalho. Então tudo isso é 80% realmente do seu sucesso, do fator ali para você ter sucesso. Para você escolher uma localização legal, sim, faz diferença. Mas a partir do momento que você é uma boa profissional, a partir do momento que você demonstra que você tem paixão pelo que você faz bem feito, o cliente ele vai até você independente de onde você estiver. Né? Se você for atender na sua casa, o cliente vai até a sua casa. Se você for atender numa estética, o cliente vai até a estética, porque é você que tá lá, não é o nome da estética. Então, a partir do momento que você faz bem feito, que você faz realmente ali tudo que eu falo sempre no Instagram, o atendimento, fidelizar o cliente, a forma de você se posicionar, a forma de você conversar com o seu cliente, de você dar atenção, de você ouvir ele, realmente vai fazer toda a diferença. Na hora de você escolher um espaço, sim, você vai se preocupar com isso, você vai se preocupar com o estacionamento, você vai se preocupar com o fluxo de gente, com o barulho, mas realmente se você se comprometer em ser uma boa profissional, isso vai com você. Aonde você estiver, ele vai com você, o cliente vai e o cliente vai estar contigo sempre, independente do lugar, né? Então, o sucesso ele tá ligado com o quê? Com a nossa dedicação e com a nossa persistência. Dedicação e persistência. A gente tendo essas duas qualidades, a gente consegue alcançar o nosso objetivo, né? Algumas qualidades como criatividade, a gente falou lá no início, né? Paixão, coragem, comunicação, autoconfiança, a gente tem que saber que a gente pode, a gente tem que saber... Primeiro a gente tem que fazer aquela listinha lá que eu falei, né? Listar nossas habilidades, a gente tem que saber que a gente é capaz. Então se olha no espelho e fala, eu sou capaz, eu consigo abrir o meu espaço, eu sou uma massoterapeuta profissional e eu sei que vocês vão conseguir também ter. Se eu conseguir ter o meu espaço e ter bastante cliente, eu sei que vocês também são capazes de conseguir. Ter a visão e aprender sempre. A gente ter esse hábito de estar sempre se inovando, sempre aprendendo coisas novas. Isso é muito importante também na área de empreendedorismo e na área da massoterapia também, pra gente abrir o nosso espaço. Às vezes a gente acha, para terminar a nossa live, às vezes a gente acha que a gente precisa ter alguém para nos empurrar, né, para nos ajudar pra gente abrir o nosso espaço. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês, isso depende somente de vocês, né, somente da gente, só depende da gente pra gente querer abrir, pra gente ter o nosso foco, o nosso objetivo, isso depende da gente, é a gente com a gente mesmo pra abrir o nosso espaço, né. Essa virada de chave, a gente espera que alguém nos dê, né, essa virada de chave, mas é a gente que tem que fazer, a gente é que tem que virar a chave pra abrir o nosso negócio. Tem uma historinha que é do monge e do seu discípulo. Certa vez um monge e seu discípulo estavam subindo uma montanha para atravessar essa montanha para chegar na outra cidade. E eles já estavam cansados, subindo a montanha eles avistaram uma casinha, bem lá em cima da montanha. E eles pensaram, vamos pedir estadia nessa casinha. Chegando na casinha, eles bateram e eles viram que era uma família muito humilde. Essa família não tinha nem o que jantar direito. E mesmo assim, eles deram estadia para o monge e para o seu discípulo. E eles ofereceram e dividiram a janta que eles tinham com esse monge, com o discípulo. E o discípulo perguntou, nossa, mas como é que vocês vivem aqui, né? Do que vocês vivem? E o dono da casa olhou pela janela e falou, você tá vendo aquela vaquinha que tem lá na rua? Essa vaquinha, ela dá tudo que a gente precisa. Ela nos dá o leite, do leite a gente faz o queijo, a gente tem trigo ali, a gente faz a massa. Então, eles viviam daquela vaquinha que estava ali na rua. E o discípulo falou, nossa, interessante, né? E foram dormir. No outro dia de manhã, o monge e o discípulo acordaram bem cedinho e foram embora. Ali, antes de ir embora, o discípulo perguntou pro monge, monge, como que eu posso fazer para ajudar essa família? Eu vi que eles são uma família com um coração tão bom, o que eu posso fazer para ajudar eles? O monge pegou e falou pro discípulo, joga essa vaquinha pelo precipício. E o discípulo falou, não, meu Deus, a vaquinha é a única coisa que eles têm, né? A única coisa que eles têm para se alimentar, para sobreviver, como é que eu vou fazer isso? E o monge falou, se você quer ajudar essa família, joga a vaquinha pelo precipício. E o discípulo foi lá e jogou a vaquinha pelo precipício e foram embora. Passou algum tempo, o discípulo voltou até aquele monte e falou, nossa,
eu vou passar pra ver como é que tá aquela família, né? Que ele se sentiu culpado de ter jogado a vaquinha pelo precipício, né? E ele ficou pensando muito tempo naquela família. E ele voltou e queria saber como é que tava aquela família que ele tinha jogado a vaquinha pelo precipício. Chegando perto da casinha, ele viu que a casa tava bonita, tava maior, tinha várias vaquinhas, era uma casa que tava muito diferente do que quando ele tinha ido a primeira vez. E ele bateu na casa, ele pensou, nossa, que legal, venderam a casa, né? Conseguiram vender e estão em outra fase da vida. Bateram lá na casa, o discípulo bateu na casa e chegou o mesmo senhor que da época que ele foi ali. E o senhor mandou ele entrar, conversaram, tomaram um café. E aí o discípulo perguntou, nossa, mas como é que vocês conseguiram, né? Que bom, tô feliz que vocês conseguiram evoluir, como é que vocês conseguiram fazer isso? E o dono da casa falou assim, tu nem sabe o que aconteceu. Quando vocês saíram daqui naquele outro dia, a minha vaquinha se atirou do precipício e morreu. E aí a gente teve que ir pra cidade, e lá na cidade eu tive uma grande oportunidade, tô trabalhando numa empresa, numa fazenda, minha filha também, e a minha esposa também conseguiu uma grande oportunidade lá na cidade. E hoje a gente tá muito melhor, e olha, eu fico pensando como é que seria hoje se a minha vaquinha não tivesse se atirado pelo precipício. Então, gente, a gente precisa pensar que às vezes a oportunidade, ela tá muito perto da gente. E não vai ter alguém que vai atirar a nossa vaquinha pelo precipício pra gente conseguir ver que a gente pode crescer, que a gente pode evoluir. Basta a gente mudar alguns hábitos e ter essa visão de empreendedor pra gente conseguir crescer e evoluir, né? Muitas vezes a gente fica esperando uma virada de chave, a gente fica esperando que alguém nos dê um empurrão, mas basta a gente começar, a gente ter essa visão. Não vai ter um monge, um discípulo que vai atirar a nossa vaquinha pelo precipício. Então, bora começar, faça essas dicas aí que eu dei pra vocês e vamos perder o medo de abrir o nosso próprio negócio, se tornar massoterapeuta de sucesso e faturar até R$8.000 na área da massagem, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Um grande beijo e um ótimo final de semana pra todo mundo.